Olá, damos seguimento ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, estudo sequencial que vocês têm acompanhado pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, a nossa gratidão e a alegria de poder compartilhar com vocês esse tesouro inestimável que é a Revista Espírita que Kardec manteve durante 11 anos e 4 meses. Hoje vamos estudar o mês de junho do ano de 1863. São 10 artigos, nós vamos desenvolver alguns, mais do que outros, até pela questão do tempo e pela importância do assunto, sobretudo nessa atualidade, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade. O primeiro artigo aqui já é muito importante. Fica aqui sempre a dica para ler na íntegra e buscar a Revista Espírita, o texto, através do kardecpedia.com ou pelo site da Federação Espírita Brasileira, lá está disponível. O primeiro artigo do princípio da não retrogradação do espírito é um dos artigos que eu reputo assim muito úteis para o nosso entendimento doutrinário. Kardec aqui vai desenvolver a temática relacionada à lei do progresso. Mas aqui ele vai dar assim, vai fazer um aprofundamento mais de cunho pessoal, o progresso individual. Claro, fica aqui a dica. Esse tema da lei do progresso é tratado em O Livro dos Espíritos, né? Nós até citamos aqui, terceira parte, capítulo 8º, onde Kardec ali, os benfeitores, trarão algumas premissas básicas da lei do progresso. Mas a grande parte do assunto em O Livro dos Espíritos acaba fazendo uma conexão maior com o progresso coletivo, a marcha do progresso, o impacto nos povos, nas civilizações, os efeitos que o Espiritismo traz para o progresso coletivo, né? Mas algumas premissas básicas do Livro dos Espíritos são importantes. E a principal delas, dentro do tema, é que o espírito não regride. E é isto que Kardec vai desenvolver aqui neste artigo, por conta da dificuldade de algumas pessoas entenderem isso, ou às vezes distorcerem essa questão. Então, o Livro dos Espíritos traz essa premissa, né? O espírito não regride. Traz também que nem todos os espíritos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. E aí nós podemos acrescentar, alguns são mais antigos, outros são mais novos na criação divina, porque Deus está sempre criando, o que gera essa diversidade evolutiva que nós encontramos. Por exemplo, em relação ao Cristo, quando o planeta surgiu, começou a se formar há 5 bilhões de anos aproximadamente, Jesus já era um espírito puro. Nós, talvez ainda nem criados, ainda fôssemos, iríamos povoar o planeta desde o início da nossa evolução. Qual a razão dessa distância evolutiva? O Cristo era um espírito mais antigo que fez o seu progresso. Não há privilégio na lei de Deus. E aqui em O Livro dos Espíritos, né, o progresso moral nem sempre segue o intelectual. Ele surge como consequência, mas não de imediato, às vezes demora tempo, porque a inteligência, bem conduzida, levará o homem à noção do bem e do mal, portanto, ao seu progresso moral. E, por fim, aqui em O Livro dos Espíritos, que são assim, conceitos básicos, né? A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o transcorrer do tempo, através da lei da reencarnação. Percebemos espíritos que são muito inteligentes, um raciocínio, um conhecimento amplo, mas acabam usando a inteligência para o mal, para ferir, para prejudicar, para o interesse pessoal, comprometem-se diante da lei de Deus. Com o tempo, esse espírito vai colher os frutos amargos do mau uso da inteligência, a expiação, e vai começar a perceber a importância da moralização, para que o seu conhecimento agora seja empregado, canalizado para o interesse comum,
para o bem, não prejudicar ninguém, seguindo uma ética dentro dos valores e da moral cristã. Mas, voltando ao nosso artigo da Revista Espírita, veja só a preocupação de Kardec. Logo no início ele vai dizer que ele está desenvolvendo este assunto para deixar-o claro, a fim de que os futuros seguidores nenhum motivo tenham para discussão de palavras. Por isso, ele está tratando desse tema para evitar que houvesse nesse tópico qualquer distorção doutrinária. Daí a importância da Revista Espírita como reforço doutrinário para todos nós. Por isso que ela merece ser lida, buscada e estudada, porque muitos temas que são tratados nas obras fundamentais, Kardec amplia o leque de exemplos, de conceitos na Revista Espírita. É o caso desse princípio da não retrogradação. O que nós devemos entender por isso, como diz Kardec? Que o espírito jamais perde o patrimônio intelectual e moral adquirido. Isto é o princípio da do espírito não regredir. Porque às vezes, acabamos nos equivocando quanto à análise? Às vezes nós olhamos uma pessoa que passou parte da sua vida tendo um comportamento normal, equilibrado, e de repente ela pratica uma atitude imoral, pratica um gesto grave do ponto de vista moral, e fala, nossa, nunca imaginei que fulano fosse capaz de fazer isso. Será que parece que regrediu, parece que piorou? Às vezes são os comentários dentro do senso comum que nós ouvimos. E às vezes até nós acabamos pensando dessa forma. E tu olha uma pessoa e fala, meu Deus do céu, olha o que a pessoa fez com a sua vida. Nossa, estava indo tão bem, às vezes já está com 50, 60 anos de idade e acaba fazendo escolhas absurdas do ponto de vista moral, realmente complicando a sua evolução. E fala, meu Deus do céu, como é que fulano foi capaz disso? O espírito regrediu? Não. É a sua bagagem, o que ele trouxe até aquele momento, inclusive de vidas passadas, e o que ele adicionou na atual reencarnação, a sua bagagem intelectual e moral é a mesma. Então ele não regrediu. O problema é quando ele faz as escolhas equivocadas, porque ainda não desenvolveu valores morais sólidos e acaba fazendo escolhas equivocadas. Então é muito interessante a forma como Kardec vem abordando esse tema, já deixando claro até para que se evite modismos, achismos, opiniões pessoais que distorcem os princípios básicos da doutrina espírita. Kardec vai usar a expressão aqui decaído. Nós podemos decair de posição material, decair de situação, agravar trazendo problemas, expiações e provas adicionais a partir das nossas escolhas. Este decair não significa regredir espiritualmente, porque a bagagem, intelecto, moral é a mesma. Kardec aqui, inclusive, vai dar um exemplo interessante, falando desse expurgo planetário, neste momento de transição planetária, quando os maus, que praticam os mal pelo mal, vão deixando este planeta, que está progredindo para ser um mundo de regeneração, e eles vão para mundos mais atrasados, mais primitivos, para um meio realmente muito mais atrasado. Então pode-se dizer que ele decaiu de posição, porque ele está indo para um planeta muito mais atrasado, em situações materiais mais atrasadas, o que seria a Terra milhões de anos atrás, talvez. E aí você vai falar, o espírito regrediu? Não, a sua bagagem intelecto-moral é a mesma. Ele é que não avançou, porque não regride, mas pode estacionar. Ele é que não, e só para não perdermos aqui o raciocínio, estacionar não eternamente, mas cedo ou tarde o espírito desperta, porque a lei de Deus tem mecanismos para criar oportunidades e possibilidades para que esses espíritos renitentes no erro possam, em algum momento, despertar. Ninguém fica eternamente no mal. Daí, indiretamente, nós não aceitarmos aquela questão do diabo, um ser eternamente mau, criado por Deus, que já não teria sentido, para duelar com ele. Então, quando este espírito, que já não se ajusta mais à proposta evolutiva do planeta Terra, vai para um meio ou um planeta mais atrasado, ele não está regredindo espiritualmente.
Ele está decaindo de situação de meio, material. Mas lá ele vai ter uma utilidade, porque já que não perde a bagagem intelecto-moral, naquele meio e naquele planeta mais atrasado, ele vai acabar sendo um espírito missionário, onde ele vai levar um conhecimento adquirido, uma moral adquirida. Se para o planeta Terra já não bastavam, tinha que ter mais, mas para aquele planeta mais atrasado onde ele está indo, esta bagagem que ele está levando será muito útil, mas não houve regressão espiritual, mas o ajuste dentro da evolução dos planetas, daqueles espíritos que não se ajustam à nova evolução e acabam indo para planetas mais atrasados, como aconteceu conosco aqui, conforme está na obra Caminho da Luz, a raça adâmica, os espíritos que vieram de Capela para a Terra, não perderam suas bagagens intelecto-moral. Lá eles atrapalhavam, aqui eles vieram ajudar. Kardec chega a dizer assim, ele recua seu caminho, cria dificuldades adicionais, provas, expiações, que com um pouquinho mais de bom senso e cuidado ele poderia ter evitado, mas ele cria dificuldades adicionais, mas não regride dentro dessa proposta das suas aquisições intelecto-morais. Isso é muito interessante. Nós temos um GPS divino dentro de nós. A nossa destinação é nos tornarmos espíritos puros. Mas nesse caminho nós podemos dificultar ou facilitar, como um GPS no carro. Você coloca ali o destino e se você pegar caminhos errados, o caminho vai ficando mais longo, mais perigoso às vezes, mais difícil. Assim somos nós, às vezes pelo livre-arbítrio, por valores morais que ainda não conquistamos, por defeitos que ainda temos, que acabam dificultando as nossas escolhas e fazendo com que o nosso caminhar aqui fique mais difícil, nós nos distanciamos em termos de tempo da nossa destinação espiritual. Então é isso o que acontece. Então é muito interessante que esta lei do não regredir estaciona, mas não eternamente, mas não regride, o progresso é natural, isto aí para trazer estabilidade para a evolução. Porque você imagine um espírito que numa reencarnação aprende intelectualmente, adquire uma virtude, a paciência, e de repente por N motivos, influência do meio, seja o que for, ele perdesse, ao longo das reencarnações, tivesse a possibilidade de perder um ganho intelectual ou uma virtude conquistada a custo de muito esforço, seria uma instabilidade, porque o espírito progride e regride, sobe e desce na evolução, geraria uma instabilidade. Então, esta lei do progresso, conforme Deus, na sua perfeição, a construiu, é justamente para que pudesse haver a estabilidade. Então, é muito interessante isso, porque vamos dar aqui alguns exemplos, porque é um tema, talvez seja o artigo mais importante da revista de junho de 63. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que estava casado há X anos, 10 anos, 15 anos. De repente, alguém começa a assediar esta pessoa, ele começa a fraquejar, porque ainda traz essas inclinações, esses defeitos morais não superados, que ainda não haviam sido colocados em teste. E aí ele aceita o assédio, trai o cônjuge e acaba praticando uma traição conjugal. Depois de, às vezes, 20 anos de casado, vai falar, fulano regrediu? Espiritualmente não, sua bagagem intelecto-moral é a mesma. Mas ele experimentou desafios e testes em áreas afetivas, morais, que ainda não haviam sido testados. Então, não houve regressão. Ele passou pelo teste, pela prova e faliu moralmente. Acabou consumando a traição. Poderia não tê-lo feito, com mais vigilância e oração. Alguém que foi, dentro dos atos comuns e ordinários da vida, sempre muito honesto, de repente consegue um cargo público ou um emprego na iniciativa privada, onde ele tem acesso a muito dinheiro, milhões. Sente-se tentado a desviar em benefício próprio. Faz o desvio, comete o delito. Aí vai falar, fulano regrediu? Não,
nunca foi testado nessa área. Ele nunca teve acesso a tanto dinheiro, né? De forma que ele faliu. Porque se fosse um espírito que tivesse a bagagem moral da honestidade já conquistada, se fosse um espírito que já tivesse a bagagem moral, no primeiro exemplo da traição conjugal, da fidelidade, né, ao outro, fosse já uma bagagem moral do espírito conquistada ao longo da reencarnação, aí sim, com certeza, ele não trairia. Tá? Porque daí seria a regressão, aquela instabilidade. Hora certa, hora erra, certa erra, na mesma área, no mesmo segmento intelecto-moral. Não. Então era porque, como diz Kardec aqui nesse texto maravilhoso, ele diz assim, muitas vezes são as ocasiões que faltam para fazer o mal, quando o princípio existe latente. A vida ordinária nos oferece numerosos exemplos. Tal homem que era tido como bom, de repente revela vícios que ninguém suspeitava e que causam admiração. É simplesmente porque soube dissimular ou porque uma causa provocou o desenvolvimento do seu mau germe. E Kardec vai adiante, às vezes um defeito moral, ele dá o exemplo do orgulho, pode fazer cometer um grande número de faltas, às quais se está exposto enquanto o princípio radical não for extirpado. Enquanto a gente traz vícios centrais, egoísmo, orgulho, sexualidade desregrada, este vício central pode gerar na nossa vida, na nossa marcha evolutiva, diversos equívocos, né, se nós não tivermos todo o cuidado, né, o egoísmo, né, a ganância, etc. Né? Então vejamos esta observação de Kardec, às vezes o indivíduo está enganando. Aparenta, mostra, exibe virtudes que não tem. Ele vai se contendo, se controlando. Mas se depara com alguma situação que naquela hora ele fraqueja. Regrediu? Não. Ele ainda trazia este vício não superado. O homem velho, as velhas inclinações ainda não superadas. Às vezes nós estamos a caminho de conquistar uma virtude, paciência, mas não conquistamos de uma para outra hora, nem de uma vida para outra. São passar pelas provas, pelas situações hostis e demonstrar que ainda somos pacientes. Às vezes estamos a caminho de conquistar tal virtude. Enfrentamos uma situação grave naquela área e podemos falhar, podemos perder a paciência neste exemplo citado, porque ainda não é uma virtude plenamente conquistada. Não é uma bagagem moral do espírito. É nesse sentido que nós devemos entender. Como o Kardec fala aqui, né, às vezes ele dissimulou, às vezes não foi testado naquela área, não enfrentou uma determinada situação que o coloca em teste. Mas daí a importância de nós termos a fé religiosa. Esse é um ponto que eu gostaria de trazer. A fé religiosa, quando nós temos valores religiosos que nós abraçamos, acreditamos. No caso da doutrina espírita, por exemplo, a lei, sabemos da lei de causa e efeito, sabemos da lei da reencarnação, né? Sabemos que do que errado praticarmos nós vamos colher os frutos amargos. É claro que isto é um freio moral, enquanto ainda eu não tenho a virtude moral adquirida. Porque quando eu tenho a virtude, tenho adquirida, é patrimônio do Espírito, não é problema, porque é natural, eu não vou praticar aquele erro. É um patrimônio meu. Eu naturalmente agirei do jeito correto naquela área. Mas se eu ainda estou em lutas, como muitos de nós, entendendo valores de muitas virtudes, de muitos valores morais, e a gente está ali a caminho ainda, não é bagagem adquirida, mas sabemos que é o caminho correto, a fé religiosa, e em particular, falando aqui do Espiritismo, o conhecimento espírita é um freio moral. Às vezes eu posso até ter a tendência, a inclinação, o ímpeto, às vezes até me advém o pensamento para aquele determinado equívoco, mas eu freio, porque eu sei que eu vou ter que colher muitas coisas amargas por conta da lei de causa e efeito, não vale a pena. Daí Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí há o freio moral que os valores religiosos nos propõem, até que eu vou exercendo este freio, entendendo que não me convém mais,
e eu vou me esforçando para adquirir aquela virtude. Até o momento em que eu adquiro, aí já não há mais necessidade do freio moral, porque eu já não trago mais essa má inclinação. Olha só como este artigo de Kardec realmente nos traz esses raciocínios interessantes. Inclusive, ele cita um exemplo aqui de Nero, um imperador romano que praticou muitas atrocidades. Ele diz assim, se a gente olhar uma vida anterior de Nero, é certo que ele não praticou toda aquela atrocidade. Mas podemos dizer que ele regrediu? Não, não regrediu, porque a sua bagagem intelecto-moral era a mesma. Ele simplesmente não teve as mesmas possibilidades de realizar o mal que ele ainda trazia dentro dele. Como imperador, perseguindo os cristãos, diz aqui Kardec, ele teve, por exemplo, era possível, era disponível a ele mandar incendiar uma cidade e culpar os cristãos. Mas se ele não fosse imperador, ele não teria condições de fazer isso. Aí diz Kardec, como ficaria? Ele poderia incendiar uma casa e matar uma família. Né? Então veja como às vezes é questão de oportunidade. Então a vida vai nos colocando em situações onde há as oportunidades de nós falirmos ou acertarmos. É conosco. A vida nos dá as oportunidades. Se vamos fazer certo ou errado, se vamos usar este freio moral dos valores religiosos, ou se vamos nos empenhar para realmente conquistar determinadas virtudes, a ponto de um dia já isso ser natural em nós, como nós vemos nos missionários. A gente vê Chico Xavier, a gente vê, vemos em Mandela, vemos em Gandhi, era natural. O espírito já trazia esta bagagem intelecto-moral. Então eles praticavam o bem e os valores morais com naturalidade, sem tanto esforço. E nós, ainda espíritos normais, atrasados, estamos nesse jogo de luta. Já trazemos algumas conquistas. Isso faz com que determinados erros nós já não pratiquemos mais, porque o espírito não regride. Mas naquilo que nós estamos ainda a caminho de conquistar, a proposta de Jesus de vigiar e orar para não cairdes em tentação, ela é muito valiosa mesmo, né? Para que a gente tome, porque todo dia talvez surjam situações em que a gente possa meter os pés pelas mãos, entre aspas, né? Como diz uma frase popular. A gente pode fazer uma escolha errada em um segundo de desequilíbrio, de falta de bom senso, falta de orar um pouco, faz uma escolha errada. Naquele caso da traição, vi muitas pessoas, casais com anos, e depois nos confidencia, às vezes em atendimento fraterno, vacilei por um segundo e minha vida se tornou um inferno. Perdi minha esposa, perdi meu marido, contraí uma dívida enorme por algo que eu não precisava. A partir dali, uma bola de neve. Regrediu, não, escolhas equivocadas que vão gerando provas, expiações, desafios que não faziam parte do nosso planejamento. Por isso que temos que ter muito cuidado nas nossas escolhas, né? E Kardec finaliza o artigo com uma frase que eu acho extraordinária. Ele diz assim, entretanto, cada existência, por pior que seja, é uma ocasião de progresso para o espírito. Ele desenvolve a inteligência, adquire experiência e conhecimentos que mais tarde o ajudarão a progredir moralmente. Então vejam, a diferença entre experiência e progresso, né? Entre conhecer a teoria e a prática. Então a vida sempre nos propicia aprendizados, lições. Se eu vou aceitar ou não, se eu vou entender corretamente ou não, se eu vou colocar em prática ou não, se aquilo eu vou transformar em bagagem do ser imortal ou não, é comigo. Então a gente tem às vezes na família um exemplo bom ali para acolher, amigos, os meios pelos quais nós passamos, a vida sempre vai nos propiciar experiência e conhecimento, mas nem sempre isso eu vou transformar naquele momento em progresso moral, como diz Allan Kardec. Então, transformar isso em progresso é quando o espírito para, reflete, percebe que aquilo está correto, traz para o seu patrimônio e coloca em prática na pauta das nossas vidas. Às vezes, precisamos de muitas reencarnações para transformar experiência em conhecimento em progresso, propriamente dito, que daí passa a ser uma bagagem inalienável do espírito. Daí, naquela área, não regride mais. Então vejamos como Kardec nos apresenta
esse tema da lei do progresso, nessa questão do não regredir, dentro desse enfoque individual de uma forma extraordinária. Este artigo ele é muito belo para que a gente possa ter essa questão doutrinária muito bem definida para que não possamos incorrer em erro de interpretação ou passar informações distorcidas à luz da doutrina espírita. Depois do próximo artigo, os dois próximos são sempre ataques à doutrina, né? Algumas refutações, onde aqui Kardec é um segmento do artigo de maio. Lembra quando nós estudamos maio? Algumas pessoas que acabaram distorcendo aquela questão do conversar com os mortos, as penas eternas. Nós vimos isso de maio de 63. Aqui Kardec continua e vai citar aqui um determinado reverendo. E por que Kardec continuou abordando e respondendo? Conforme nós já vimos lá atrás. Porque aqui era grave, estava distorcendo os fatos e os princípios da doutrina espírita. Primeiro que Kardec diz que é interessante como alguns religiosos e até materialistas se unem, embora um seja a negação do outro, para atacar o espiritismo, né? E esse próprio, aqui ele chama de reverendo Nampon, né? Um padre, ele coloca reverendo Nampon, que inclusive no seu ataque diz, né, esse sucesso fabuloso do espiritismo, porque cresce. Então o espiritismo crescia porque os seus princípios revelam para nós as leis de Deus, justas e harmoniosas, atendendo às aspirações do coração e da razão, né? E Kardec, como sempre, dentro da sua bagagem moral já conquistada, um espírito superior, não faria diferente, senão, se Kardec fosse escrever um texto aqui agredindo, agressivo, chulo, palavras ofensivas, levianas, insensatas, nós poderíamos dizer, não é um espírito superior. Ou se é um espírito superior, regrediu, o que não acontece. Então, vemos aqui na prática a prova de que o espírito não regride. Kardec é um espírito superior, escrevendo textos realmente muito educados, amorosos em relação àqueles que distorciam a doutrina. Então, Kardec cita aqui textos que o referido reverendo vai em O Livro dos Espíritos e distorce, muda o texto, gerando uma ideia diversa daquela que está em O Livro dos Espíritos. Então, é claro que Kardec, diante dessa distorção grave e séria de frases e princípios de O Livro dos Espíritos, ou da própria doutrina, Kardec vem aqui na Revista Espírita, que era a tribuna do Espiritismo à época, né? E ele vinha, portanto, corrigir. Aqui ele vai citando, fazendo algumas citações, né? Corrigindo, né? E, inclusive, distorcendo a questão de como a doutrina espírita apresenta a vida futura, dizendo que o espírito perderia a sua identidade moral e a sua consciência do passado. Jamais o espírito perde a sua consciência do passado. Ele pode momentaneamente, diz Kardec, perder a lembrança durante a vida corpórea. E quando volta ao mundo espiritual, gradativamente vai tendo condições, estrutura para isso, vai tendo acesso ao seu passado, que está lá na memória do espírito, né? Então, ele não perde a consciência do passado nem sua identidade moral. A sua individualidade, o seu progresso está devidamente preservado. Kardec diz aqui, desnaturando-o assim, Nampon não tem a desculpa da ignorância, porque suas situações provam que leu. Quando a pessoa erra por ignorância, aceitável. Mas quando lê e distorce propositadamente, aí há a má-fé, que deve realmente ser tratada. Kardec não deixaria isso passar, né? Inclusive fala de espíritos que fazem parte do grupo daquela comunidade, né? Do grupo de espíritos que tinham a tarefa de trazer a codificação para a Terra, né? Ali junto com Jesus, o Espírito de Verdade. Ele fala, né? Fênelon, Santo Agostinho, São Paulo, São João, que eram vinculados à religião católica, né? E aí ele fala como é que esses espíritos poderiam, como constatar a identidade deles, já que eram de determinada religião e agora estariam no espiritismo. Então,
a gente percebe que os espíritos progridem no mundo espiritual, às vezes mudam conceitos, ideias, progredindo. Esses espíritos, que foram verdadeiros tarefeiros e missionários, chegando no mundo espiritual, identificam, alguns já até acreditavam em vida, né, reencarnação, imortalidade, né, e acabam aderindo à equipe do Espírito de Verdade para trazer, né, trazendo a doutrina espírita para a Terra, porque essa visão do Espiritismo, né, o Espírito progride no mundo espiritual, não fica engessado em seu progresso, né. O orçamento do Espiritismo também é uma distorção gravíssima, né. A pessoa que escreveu aqui, eu acho que ela nem está identificada, né, um antigo oficial reformado, publicou lá em Argel uma brochura atribuindo ao Espiritismo e a Kardec acesso a somas, valores que não condizem com a realidade. A pessoa criou aqui uma projeção de que quanto Kardec ganhava com a venda das obras básicas, quantos sócios tinham na sociedade parisiense. Aqui falou 3.000 e Kardec fala em torno de 100, e fala de assinantes da Revista Espírita em torno de 30.000. Em outros artigos, Kardec vai falar que no auge era em torno de 3.500, 4.000 assinantes, né? Então a pessoa faz uma estimativa aqui da cabeça dela, realmente a ponto de distorcer, querendo sugerir, como diz Kardec aqui, que a renda dos presidentes das sociedades espíritas era de 100 milhões anuais, e que Kardec tinha um rendimento de 38 milhões de franco anual, que era um valor, como diz Kardec aqui, que somente os milionários tinham, né? Então Kardec, dentro da amorosidade, do respeito, da transparência das informações, diante dessa fake news àquela época, ele vem apresentando os valores, como são, quantos sócios, que não é bem assim, que houve uma superestimativa da pessoa, né, e tal, quantos sócios realmente existem. O orçamento diz ele aqui, da sociedade no ano passado, em 1862, foi de 429 francos e 40 centavos e tal. Kardec diz que a distorção foi tão grande, mas tão grande, que qualquer pessoa de bom senso que leu caía na gargalhada, diz ele, porque era realmente uma distorção muito grave, mas que Kardec, através da tribuna, achou por bem abordar. Um espírito coroado nos jogos florais. Aqui é interessante que Kardec vai receber 2 cartas do senhor Sabot, né, lá de Bordeaux. A primeira carta, que está aqui neste artigo, ele diz que o senhor Sabot recebeu uma carta de J. Jalbert, vice-presidente do Tribunal Civil de Carcassonne, presidente da Sociedade Espírita, lá de uma Sociedade Espírita de Bordeaux, que houve uma competição de poesias em Toulouse, e ele, senhor Jalbert, que era médium, ele havia recebido do seu espírito familiar 2 fábulas, poesias, e ele a inscreveu desse concurso, né? E uma delas pegou o primeiro lugar, foram as 2 separadas no final, uma pegou o primeiro lugar e a outra recebeu um elogio, né? É interessante isso, né? Para que isso? Para provar a mediunidade. Como é que uma pessoa, às vezes, que não tem esta habilidade poética, como o Chico, Parnaso de Além Túmulo, né? Como é que tem aquele caso do Chico criança na escola, né, recebendo também aqueles textos, a redação prebiada, para que isso? Para provar a imortalidade da alma, para provar a mediunidade, né? Então, o senhor Jalbert, Kardec chega até a dizer, né, senhor Jalbert, que não se sabe qual era o seu grau de conhecimento em poesia, né? Mas, certamente, inclusive para quem quer, as 2 fábulas estão aqui transcritas, o leão e o corvo, e o osso para roer, né? Para demonstrar realmente a interferência dos espíritos, né? E aí é interessante que o senhor Sabot esteve lá no dia da premiação, e pelo que eu presumo aqui, havia médiuns videntes na caravana de espíritas, porque ficaram sabendo pelo senhor Jalbert da situação, dessa particularidade, e alguns viram, né, inclusive os bons espíritos ali naquela solenidade, felicitando esta vitória, e inclusive viram um espírito em particular de Clemência Isaura, que era a fundadora daqueles jogos, daquela competição de poesia. Então, quão bela é a mediunidade, né?
quão bela esses registros do mundo espiritual para entendermos. Tudo isso tem uma consequência moral em nossas vidas. Não é crer por crer, mas é entender que a vida na Terra é passageira, que nós vamos colher os bons ou os maus frutos aqui lançados, né? Tem toda uma implicação a partir da mediunidade, né? Então é interessante este fato, né? E Kardec ainda vai falar, né? É interessante não terem dito isso lá na premiação. Não, isso aqui é fruto da mediunidade, porque isso poderia gerar inconformismo, poderia gerar rejeição, poderia causar problema. E a pessoa não queria se exibir, né? Fala, não, eu estou médium, recebi essas 2 fábulas dos espíritos. Então Kardec enaltece isso, né? Isso poderia ser uma afronta aos juízes, poderiam rejeitar, criar uma confusão maior, né? E o que prova isso? Ele diz aqui, reconhece-se a árvore pelo fruto, a honorabilidade do senhor Gilberto, conhecido na cidade, uma pessoa de bons valores, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então não era uma pessoa que estaria lá para alguém para mentir, para distorcer, né? Então a honorabilidade do médium é que comprova a sua sintonia com os bons espíritos, o seu propósito moral, é realmente o que traz luz para a sua tarefa na mediunidade. Não a mediunidade em si, que é neutra, não depende da moralidade do médium, mas o bom ou mau uso que ele dá. A ela, sim. A segunda carta do senhor Sabot, no artigo Considerações sobre o Espírito Batetor de Carcassonne, também aqui é um caso muito interessante, para provar aqueles que ainda duvidam, os incrédulos, né, que não acreditam ainda nos espíritos, no intercâmbio. O senhor Sabot foi na casa do senhor Gilberto, e o senhor Gilberto médium, inclusive de efeitos físicos, havia uma mesa lá na casa pesada, e o senhor Gilberto pede para que o senhor Sabot evoque alguém mentalmente, não falasse para ele. E esse espírito iria responder através da tipologia, pancadas do pé da mesa, uma batida A, 2 batidas a letra B, 3 a letra C, e assim sucessivamente. E aí o espírito foi respondendo, né? Declarar o vosso sexo feminino, com que idade morreste? 22 anos. Qual o vosso prenome? Felícia. E qual o vosso grau de parentesco com o senhor Sabot? Eu era sua esposa. Aí o senhor Gilberto parou, porque ele conhecia o senhor Sabot e ele era casado com uma outra pessoa. Achou que estava diante de um espírito mistificador. Daí que o senhor Sabot foi falar para ele, não, está correto. O senhor não sabia, mas eu fui casado pela primeira vez. E fui casado com uma Felícia, que morreu nesta idade mesmo. Agora, quem o senhor conhece, a minha atual esposa, é a segunda. Então, vejam só a autenticidade da mediunidade. O senhor Gilberto nem sabia desse detalhe. E ali vem o espírito, dá o nome, fala tudo, bate, confere, né? Claro que haverá os incrédulos que negarão por negar, negarão por sistema, né? Porque não querem acreditar, né? Há aqueles que veem e não acreditam. Não, mas mesmo que eu visse, eu não acreditaria, né? E há os que não veem ostensivamente os espíritos e acreditam. Bem-aventurado aquele que não viu e crê, conforme está no Evangelho. A última bem-aventurança, que não está no Sermão do Monte, está num outro contexto do Evangelho. Mas nós vamos estudando a doutrina, vai convencendo a razão, tocando o coração, e a gente passa a acreditar nisso tudo, sem necessariamente ter que ver os espíritos, como o ar que respiramos, como as micropartículas, as bactérias, os vírus, que não vemos, mas existem e produzem efeitos, né, em nossas vidas. Então, é interessante. E Kardec aproveita aqui, né, para falar a respeito da incredulidade, né? Kardec vai falar aqui que, inclusive por conta desses incrédulos, que ele diz assim, isso é para a reunião mediúnica, ó. A entrada às reuniões vos é recusada por uma razão muito simples, é que não quereis fazer o necessário para vos esclareceres, nem seguir o caminho que vos é indicado. Né? Então veja só que naquela época, pessoas queriam adentrar a reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas já com hostilidade, já com este propósito de atrapalhar, tumultuar, né? Então vejamos só, então Kardec já criava esse mecanismo, né? Não querem fazer o necessário esclarecimento. Quem quer participar de reunião mediúnica tem que se qualificar, tem que estudar, conhecer os princípios da doutrina, estudar mediunidade, para que devidamente habilitado possa frequentar. Naquela época, além da falta de conhecimento, haviam aqueles que estavam lá para atrapalhar, com hostilidade. A doutrina crescia,
queriam estar lá para criar embaraços, dificuldades. Hoje isso praticamente não acontece, talvez em situações isoladas, mas há pessoas que chegam na casa espírita e querem simplesmente, como diz Kardec, satisfazer uma curiosidade apenas. O que será que tem na reunião mediúnica? Quero ver o espírito, ver as coisas se movimentando. E não é assim que se dá uma reunião mediúnica. Mas primeiro é necessário estudar, passar pelas etapas para poder chegar na reunião mediúnica, entendendo o que é uma reunião mediúnica, o seu objetivo, a sua seriedade. E outro ponto interessante é que o espírito diz aqui do sexo feminino. E aí Kardec falou, essa resposta pode causar problema para as pessoas que poderão objetar que o espírito não tem sexo. Sim, o espírito reencarna tanto masculino como feminino, conforme em O Livro dos Espíritos, questão 200 a 202. Mas o perispírito, o corpo espiritual, mantém a forma até para facilitar a identificação, né? E isso permanece normalmente a forma da última reencarnação, mas o espírito pode acessar a sua memória espiritual e, se tiver equilíbrio, controle, conhecer a técnica, poderá moldar o perispírito tomando formas de vidas passadas, né? Mas é interessante aqui o que Kardec colocou assim, ó, acrescentamos ainda que os caracteres morais são tanto mais persistentes quanto menos desmaterializados os espíritos, isto é, menos elevados na hierarquia dos seres. Depurando-se, os traços da materialidade desaparecem à medida que o pensamento se desliga da matéria. Eis porque os espíritos inferiores, ainda presos à terra, são no mundo invisível mais ou menos o que eram em vida, com os mesmos gostos e inclinações. Olha que interessante. Então, quanto mais materializado é o espírito, mais ele conserva os hábitos, mesmo no mundo espiritual. Alguns vão dar vazão aos vícios da bebida, da droga, do sexo. Alguns ficam presos ao ambiente terreno, não se desligam afetivamente dos familiares, vão ficando materializados, o perispírito grosseiro, denso, mantendo a forma da última reencarnação, às vezes até detalhes. Às vezes uma pinta, às vezes óculos, né, que é o condicionamento. A mente cria impacto fluido cósmico universal à volta e cria essas vestimentas e objetos no mundo espiritual, conforme o capítulo 8º do Livro dos Médiuns, né? Mas à medida que se desmaterializa, vai desaparecendo, né, esses traços da materialidade. Olha que interessante. Eu me lembro de um caso, o Divaldo Franco conta a forma como ele registra os espíritos superiores, no caso Ismael, o anjo da guarda do Brasil, e há livros que falam isso de outros espíritos, um jato de luz, um clarão, como se fosse um raio, porque são espíritos muito evoluídos, que já deixaram esses traços de materialidade, de forma que quando o médium o vê, já o registra sem nenhum traço dessa materialidade. Ah, mas se esse espírito precisar reencarnar em missão, sem problema. Ele tem o seu corpo espiritual muito sutil, sutilíssimo, mas ele, através da ação da mente, vai preparando esse perispírito para uma reencarnação num mundo grosseiro como a Terra, como aconteceu com Jesus. Como aconteceu com Jesus, né? Mas esse espírito que está nesse estágio de evolução, super evoluído, entre aspas, ele não precisa conservar, esses traços de materialidade. Mas se ele quiser se apresentar com uma forma de uma reencarnação, pela ação da mente, ele aciona a memória e se apresenta. Se não, para médiuns como o Divaldo, que não há necessidade, que identificam o espírito pela vibração, pelo fluido, um jato de luz. Se algum de nós víssemos um jato de luz, talvez não entendêssemos. Se esse espírito precisasse aparecer a pessoas menos esclarecidas, menos acostumadas a essas nuances da mediunidade, esse espírito poderia acionar a forma de Ismael, filho de Abraão, ou forma de uma outra reencarnação e aparecer. Né? Como Camilo, ao médium Raul Teixeira, ora aparece como Camilo Flammarion, ora aparece como Frei Mazeu, que conviveu com São Francisco de Assis. E assim nós vamos entendendo essas nuances, né? Mas se o espírito ainda não superou essa materialidade, ele não consegue, porque ele não tem esse potencial. Aí ele está preso, condicionado àqueles traços de materialidade. Tem muitos espíritos que desencarnam e não têm acesso ao passado. Então não vão conseguir acionar a memória espiritual de uma outra vida para adotar uma outra forma. Ficam presos momentaneamente aos condicionamentos e à forma da última encarnação. Não tem potencialidade para isso, não progrediram para
agir dessa forma. Então, tudo é questão de evolução. Tudo é questão de evolução também no mundo espiritual. Muito interessante, né? Essa observação de Kardec. Depois nós temos uma poesia, Meditações sobre o Futuro. Para quem gosta, aqui tomaria muito tempo a leitura dela, uma poesia longa. Depois as famosas dissertações espíritas, quando Kardec termina aqui com algumas comunicações espirituais, que são valiosíssimas na Revista Espírita, né? Não vamos conseguir falar de todas, né? São 3. Uma delas, muito interessante, conhecer-se a si mesmo. Então, uma comunicação espiritual que nos convida ao autoconhecimento, né? O que diz aqui o Espírito, né? La Fontaine. O que impede, por vezes, que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente que não vos apercebeis que o tendes. É uma consequência do orgulho, né? Então, ele fala que sede francos convosco mesmo. Então, o autoconhecimento, questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Temos que fazer essa análise para que haja progresso. Nós temos que exercitar a virtude da humildade. Não mais projetar virtudes que não temos, ou não enxergar defeitos que estão escancarados e não queremos ver, porque eles seguirão conosco no mundo espiritual, seguirão conosco nesta reencarnação. Os defeitos produzindo os prejuízos, os conflitos produzindo prejuízos. Então é importante esta viagem interior, esta meditação, conhecer a si mesmo, perceber os defeitos, né, a fim de que a gente possa corrigi-los, identificá-los, é o primeiro passo. E aí estabelecer uma estratégia, uma metodologia. Há situações que estimulam esses defeitos, que a gente vivencia ainda, a gente já vai mais cauteloso para essas situações, tentando exercitar um autocontrole, buscar a virtude correspondente àquele defeito, para que a gente possa ir diluindo esse defeito. Até como vimos no primeiro artigo, até que se torne uma bagagem inalienável do espírito. Não adianta a gente negar. A pessoa apresenta um defeito para nós, você é assim. Não, não sou. Não, você que é assim. Então vamos usando esses mecanismos psicológicos da negação, da transferência, do deslocamento, que não nos beneficia em nada. Somente atrasa o nosso progresso. Por isso que muitos temem a morte inconscientemente, que, como diz o Espírito Emmanuel, se não me falha a memória, na introdução da obra Nosso Lar. Há 2 introduções, de Emmanuel e de André Luiz. A de Emmanuel, ele fala, André Luiz vem nos mostrar que a morte nos coloca face a face com a nossa própria realidade espiritual. Então, a gente é orgulhoso, não quer se enxergar, identificar os defeitos. A gente vai aqui dissimulando algumas coisas. Temos receio de chegar no mundo espiritual, porque lá não há como dissimular. Lá nós mostraremos verdadeiramente como somos, né? Por isso a tarefa tem que começar desde já, né? Porque como o Espiritismo nos apresenta a vida, a oportunidade da reencarnação, de progresso, não há por que nos enganar, né? Então, conhecer-se a si mesmo, identificar os defeitos. Não somos só defeitos. Temos, certamente, luz, né? Potenciais, valores também que devem ser identificados e ampliados, né? Há, inclusive, um desenho que o nosso querido Alberto Almeida colocou no Facebook, né? Que os defeitos seriam, em tese, o nosso lado sombra, as más inclinações do homem velho. Então, não é, ele faz um desenho negando, né? Não é negando, não é agredindo o nosso lado sombra, é aceitando. Aceitar, eu sou assim ainda, infelizmente, vou me esforçar. E ao aceitar, a gente vai transformando a sombra em luz, né? Depois há uma outra mensagem, a amizade e a prece, que nos fala da importância da prece, né? Rodeai vossa alma pelo muro protetor de uma prece cheia de fé, a fim de que o inimigo interno e externo aí não possa penetrar. A importância da prece para levar a sintonia, né? Para que a gente possa lidar com as dificuldades internas e externas da vida. A prece realmente é um mecanismo importantíssimo. E, por fim, o futuro do Espiritismo, né? É um espírito que se identificou como um filósofo do outro mundo, uma mensagem muito longa, bonita, que fala que o Espiritismo, né, realmente vai penetrar todo o mundo, que são leis divinas, sem pressa, é obra de Deus, é revelação divina que chegou à Terra através da mediunidade, né? De forma que, diz aqui, desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o Espiritismo, e de época em época enviou espíritos adiantados. Então,
Espíritos missionários encarnaram preparando o cenário para que o Espiritismo viesse no século XIX, né? Que era o cristianismo há 18 séculos, senão o Espiritismo? Sim, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós vamos encontrar no Evangelho a ideia das múltiplas vidas, da imortalidade, do intercâmbio, da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. Deus justo e amoroso, a importância da caridade. Sim, então é uma verdade isso que o Espírito fala. O Espiritismo não trouxe nada de novo. Simplesmente agrupou esses conhecimentos que estavam dispersos em culturas e povos e ficou sob o manto de uma única religião, de forma coordenada, pedagógica, encadeada, né? Então é muito importante isso, né? Fala do desapego material, fala dos homens neutros que ainda povoam a Terra. Não faz o mal, mas não faz o bem. O neutro atrapalha o progresso da Terra. Nesse momento de transição, os maus saem, os neutros até ficam. E os bons vão estimulá-los a dar o próximo passo da evolução, a ser bom, sair da neutralidade, né? É isso que é importante, porque às vezes acontecem situações que geram comoção geral, coletiva, é para que muitas pessoas que estão nessa faixa da indiferença despertem, já não posso mais ficar neutro diante de tanta injustiça, de tanta miséria, de tanta fome, há tanta coisa a ser feita, tantas oportunidades que eu tenho de praticar o bem, o espírito, né, sai da neutralidade e passa a agir, ser proativo no bem. Então o Espiritismo vai produzir esta grande vivência da concórdia, da fraternidade, né, abolindo escravidão, todos os tipos de escravidões, psicológicas, emocionais, pena de morte, né? Então aqui este artigo vem até de encontro à lei do progresso, que citamos no início, ao capítulo 8º do Livro dos Espíritos, terceira parte, falando um pouco do progresso coletivo que o Espiritismo vai trazer para a Terra. Muito bonita a mensagem. E Kardec encerra a revista com notícia bibliográfica, noticiando aqui que logo em Bordeaux haverá uma revista muito semelhante à Revista Espírita, e Kardec então enaltece essa iniciativa lá de Bordeaux, né? Que beleza a Revista Espírita, quanta coisa boa, agradável, né? Para a gente poder conversar. Aqui a gente apressa um pouco pelo tempo, mas a ideia é justamente deixar aqui a semente da Revista Espírita para que vocês possam ir buscá-la na íntegra, estudar, ler, reler. Há muitas preciosidades da Revista Espírita. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.